O que seria fatalismo? Então, fatalismo é quando a ideia, né, de que as coisas acontecem de uma maneira fixa, elas não podem ser alteradas, então os eventos que vão acontecer, eles devem acontecer, porém, esses eventos acontecem por forças aleatórias, por forças na natureza irracional, ou seja, o fatalismo ele está ligado com a ideia de que forças cósmicas ou energias irracionais, né, não racionais, determinam a nossa vida, né? Assim como Édipo estava pela quantidade de divindades daquela época, né, grega, determinado a fazer o que fez, mas no determinismo é diferente. Não há fatalidade, não há não pensada por uma mente inteligente. Ou seja, não é simplesmente uma guerra entre os deuses, né? A nossa vida não está nas mãos de um monte de deus irracional controlando ela sem ter um propósito. Antes, um único Deus, soberano e inteligente, controla a nossa vida. Então, essa é a diferença do fatalismo pagão, onde os deuses brincavam com as vidas dos seres humanos para o determinismo. O determinismo, Deus soberano, ele tem o controle das nossas vidas, né? O nosso Deus santo, né? Que sabe todas as coisas e tem o direito de fazer o que quiser sobre elas. É um Deus só, não 10 deuses brincando com a vida humana, como no estoicismo ou em algumas outras vertentes. Não digo o estoicismo em si, né? Mas algumas vertentes pagãs, enfim. Também como o naturalismo. O naturalismo defende que as leis, nós somos determinados pelas leis da física e outras leis irracionais. Então essa é a diferença principal do fatalismo para o determinismo, né? Uma mente inteligente, guiando todos os eventos, guiando a nossa vida, de acordo com a sua sabedoria, glória seja dada a Deus. Outra coisa que nós devemos notar é que as pessoas dizem que o determinismo, que agora é Deus causando todas as coisas, é hipercalvinismo. Isso não é hipercalvinismo, diversos calvinistas eram super deterministas. A questão do hipercalvinismo adentra quando a pessoa não quer evangelizar, a pessoa não evangeliza, a pessoa não prega, a pessoa não faz nada. Hoje eu estou de folga, eu estou aqui deitado mesmo no meu sofá. Então, no hipercalvinismo, a pessoa não evangeliza, a pessoa não abre a boca para pregar, a pessoa não faz nada, já que está tudo determinado, não farei nada. Esse é o hipercalvinismo, tá? Essa é a diferença do hipercalvinismo principal, né? O hipercalvinismo também muitas vezes remove a responsabilidade humana. É uma leitura bem pobre da soberania de Deus, né? Então, hipercalvinistas muitas vezes eles são contra jargões, por exemplo, aceite a Cristo, receba Cristo. Não faz diferença nenhuma esses chamados, né? Inclusive Deus usa esses chamados e essas palavras para trazer os seus ouvirem, se arrependerem, enfim. Mas essa é a grande diferença. No hipercalvinismo não há evangelismo, não há foco em evangelismo, não há foco na responsabilidade humana, né? Agora, agora entra a última questão, que é uma das questões mais interessantes, assim, é a pergunta de 1 milhão de reais, vamos dizer, se nós somos determinados, então como nós somos responsáveis, ok? Em primeiro lugar, a Bíblia não diz que a responsabilidade humana depende da liberdade. Então, na visão bíblica, a responsabilidade humana não depende da liberdade humana em relação a Deus, ok? Nunca. Paulo diz que o oleiro faz o que quer, ele tem o direito. E quando ele é indagado, né, na diatriba, ele mesmo responde, ele diz assim, ó, quem és tu, homem, para discutir com Deus? A pergunta é, como Deus ainda nos culpa, pois quem resiste à sua vontade? Romanos 9. E Paulo não diz, você é livre. Paulo diz, não, você não pode reclamar com o oleiro, ele faz o que ele quiser. Então, ao invés de Paulo apelar para a liberdade humana, ele apela para a soberania divina, o oleiro tem o direito, ou seja, a nossa responsabilidade não está ligada a sermos indeterminados, não.
ela está ligada ao que nós devemos fazer, Deus ordena que nós façamos, e a soberania divina, ok? Agora, o conhecimento agrava a nossa responsabilidade. Jesus disse que o servo que sabia muita coisa, sabia a vontade do seu Senhor e não fez, ele recebeu muitos açoites, que sabia pouco, recebeu pouco. Então, você acha que você é um calvinista que sabe muito, né, sobre a soberania de Deus, então toma que vai vir peso pro teu lombo, porque quanto mais nós sabemos, mais responsáveis nós somos, né? Então você é responsável de pregar o evangelho, responsável de obedecer a Deus, né? Então quanto mais conhecimento, maior a nossa responsabilidade diante de Deus. Mas a nossa liberdade não significa, ou seja, sermos indeterminados. Eu sou responsável porque Deus não controla a minha vida. Não, não, não. Deus controla totalmente a sua vida e você é responsável. A sua responsabilidade não depende disso. Isso não significa que você não pense, que você não escolhe, você escolhe, mas tudo isso é causado por Deus, né, de maneira soberana, e nós devemos pensar, agir de maneira certa. Né? Nós devemos buscar em Deus, na verdade, essa restauração da nossa natureza original, ou seja, sermos um novo homem, né? E em Cristo, então, a nossa salvação somente pela fé e não por obras. Então, muita gente pensa que o determinismo ele tira a responsabilidade humana. Não tira. Na verdade, o conceito de que responsabilidade humana depende da liberdade no sentido em relação a Deus, ele vem do homem, não vem da escritura. O homem que inventou isso aí. O homem que inventou que, para que eu seja livre, não é justo que eu seja determinado. O problema é o que tu pensa. Esse é o problema do homem, mas Deus pega e olha para ele. Quem você pensa que é para discutir comigo? Eu tenho o direito de fazer o que eu quiser e Deus faz.